Fala rapaziada, tudo jóia? Mais um vídeo aí. E esse react aqui ele vai ser especial porque a quantidade de red flag e de autodenúncia sobre o próprio comportamento em um date, em um encontro, na qual ela subverte e coloca o cara que ela está criticando, que é um cara imaginário, provavelmente, que ela está criticando, no lugar dela, ou seja, no lugar do que ela faz nos encontros, mostra o quão desconectado da realidade a mulherada tá em relação aos relacionamentos modernos. Elas não sabem mais o que fazer. Presta atenção só. Gente, eu vou desabafar uma coisa assim muito clara e eu acho que não sou só eu que está vivendo isso. Eu acho que tá tão chato ser solteira em 2026, não no sentido tipo, ai, quero ter alguém e tal, não. Tá chato conhecer alguém, tá chato querer se envolver com alguém, tudo parece um joguinho. Eu sinto que os caras que eu tenho encontro, eu não vou falar todos, tá? Porque seria injusto falar isso, mas eu sinto que é tudo tão difícil fazer acontecer, é tão difícil ver uma atitude, pessoas que querem alguma coisa de fato. Então, Ó, eu vou ter que pausar aqui para poder desenvolver com vocês o seguinte. Na maioria das vezes, a mulherada, elas usam palavras que elas não querem usar para minimizar o sofrimento mental que elas estão tendo sobre algo que não está dando certo para a vida delas. Então, a palavra chato aqui é, na verdade, dizer difícil. E não é difícil dela encontrar alguém que se adeque aos parâmetros, aos critérios que ela acha bom, mas é ela se encaixar nos parâmetros e nos critérios de outra pessoa. E vocês vão entender por que ela está falando dela e não dos caras que ela se encontra. Daqui a pouquinho, vocês vão ver, olha só. quando você tira aquele cara do pedestal por um minuto, você fala assim, na realidade, aquela conversa talvez se perdurou porque eu compartilhei mais a minha vida ou experiências. Então, eu não vou falar que, tipo, o problema tá nos homens, mas eu vou falar. Viu? Ela faz uma crítica e ao mesmo tempo ela corrige a crítica, porque ela não quer falar que o problema está nos homens. Mas o que eu vejo pela minha experiência, e isso aqui é minha opinião, mas baseado na minha experiência de conversar com dezenas, talvez centenas de homens que já passaram por encontros, que é o quê? A mulherada entrega absolutamente tudo sobre ela numa conversa e esses caras, geralmente, não sentem o mínimo de interesse por elas, porque elas são completamente superficiais. Não estou dizendo que é o caso dela, mas a grande frustração da mulherada, e geralmente quando elas trazem uma narrativa nesse modelo aí, é que o que ela está descrevendo que acontece com ela, na verdade, aconteceu foi com o cara que ela estava se encontrando. Eu vou voltar aqui para vocês entenderem. Olha só. Aquela conversa talvez se perdurou porque eu compartilhei mais a minha vida ou experiências. Então, eu não vou falar que, tipo, o problema tá nos homens, mas eu vou falar que o problema tá em ser solteiro, talvez em 2026. E isso eu não sei se é porque agora eu já tô beirando aos 30, se a geração é diferente, se é porque eu percebo que, assim, tem muita gente querendo namorar, muita gente querendo. O que ela aparentemente tem dificuldade de entender, como a maioria da mulherada está tendo dificuldade de entender. Isso aqui, gente, vou falar a real para vocês. Homem hoje tem, se for assim, tiver uma condiçãozinha melhor, ele tem literalmente um cardápio à disposição dele para ele fazer o que ele bem entender, porque hoje a modernidade é isso, né? Redes sociais, aplicativo de namoro, é um clique, vou lá em casa, é isso aqui e tá tudo certo. Não é o privilégio da vasta maioria dos caras, eu entendo. Mas assim, essa moça aqui, ela não vai sair com os 80% dos caras que ela rejeita voluntariamente. Eu sempre falo isso, inclusive nos meus outros vídeos na outra plataforma. A mulherada acha que tem o controle das relações afetivas porque ela tem o poder de rejeitar as pessoas, os caras que ela não quer. Só que isso é uma falsa sensação de poder. Por quê? Porque ela não vai rejeitar o cara que ela quer, mas o cara que ela quer pode rejeitar ela. E é exatamente essa visão que elas não possuem.
ela não consegue arrumar um relacionamento porque todos os caras que ela acha interessante não acham ela interessante. Então ela subverte a lógica da conversa para parecer que foi ela que saiu por cima. Por quê? Porque o medo da rejeição feminino é muito duro e muito cruel. É por isso que alguns influenciadores sempre falam isso, meu irmão, se você for sair de um relacionamento, dá um jeito da tua ex sair por cima e não você, porque ela vai fazer um inferno na tua vida. Eu já fiz isso de sair por cima e me arrependo amargamente, tá? Não tive paz durante anos, tá bom? Durante anos. Então, assim, dá um jeitinho da pessoa sair por cima, porque assim, tua paz vale demais do que você ter razão. E, voltando ao ponto dela aqui especificamente, ela aparentemente é uma mulher de classe média, tem uma condição financeira boa, tem um emprego legal, parece ser uma pessoa interessante, com um bom papo. O grande problema todo é que ela é uma mulher comum como a maioria das outras. E ela não tem o fator o quê? Que separa ela da maioria, que destaque ela em algum aspecto. E esse que é o grande problema dos relacionamentos hoje. Isso não é culpa dela, não, tá? Isso é culpa da modernidade, é culpa das redes sociais, da comparação e principalmente do cardápio extremamente vasto e disponíveis para os caras que são 20% que estão aqui, que podem escolher à vontade. Então, assim, ela tá brigando com milhões de mulheres aí, ou milhares na cidade que ela mora, pelo único cara que pode escolher entre elas. E ele literalmente vai fazer isso. Isso se ele tiver interessado em escolher. Só que a mulherada não quer entender isso. E elas não vão entender isso jamais. Porque compreender isso é perceber que ela não é especial. E, obviamente, perceber que você não é especial é uma coisa libertadora. Mas você cai na real que você não é especial, meu irmão. Boa parte das coisas mudam na sua vida. E não são todas que mudam para melhor. Conhecer pessoas, mas poucas pessoas dispostas a fazerem isso acontecer. Então, E eu acho engraçado que o discurso é sempre o mesmo de pessoas com iniciativa. Bebê, você é uma mulher moderna, você pode ter iniciativa, você pode chamar ele para sair, você pode pagar o jantar, você pode chamar ele para tua casa para isso aqui. Você pode ter iniciativa. Você é empoderada. Por que que você não tem essa iniciativa? Por que você está esperando dele? Por que que ele tem que ter essa iniciativa? Qual a razão? também não adianta você falar assim, ai, não tem cara bonzinho, e aí o bonzinho chega e você fala, ai, mas eu gosto do cara sacana, entendeu? Não é isso. Eu dou valor no bonzinho. A questão é que até o bonzinho tá traumatizado demais e não tá querendo fazer acontecer, entendeu? Mas, de novo, por que que você está esperando ele fazer acontecer? Faça acontecer, faça a mágica. Mete a cara. Arruma o cara, pô. Ele não é um cara bonzinho, ele não tem valores, ele não tem qualificações, qualidades, das quais são essenciais para um relacionamento. Limpa a sujeira que tá nele para essas qualidades, ó, acenderem. Só que vocês não vão fazer isso. Vocês nunca fazem isso. Por quê? Porque vocês acreditam que isso é um papel masculino, papel de gênero tradicional patriarcal. Sempre a mesma história, é sempre a mesma coisa. Sempre. Eu posso fazer 100 reacts aqui. Vai ser sempre o mesmo discurso. Por quê? A modernidade para a mulher trouxe uma liberdade ilusória. Em questão das relações afetivas, vocês não se emanciparam, vocês continuam dependentes de homem para tomar iniciativa, para poder fazer por vocês. Entende? E vai continuar sendo assim, porque eu, na minha humilde opinião, acredito que o grande empecilho da mulherada não tomar essas iniciativas é o medo da rejeição, que é um medo que os homens passam a vida inteira e são rejeitados a vida inteira, são treinados pela rejeição a vida inteira, entende? Então, assim, cara, isso daí é. Eu fico triste de ver esse tipo de coisa, mas ao mesmo tempo, eu não vou dizer que é bem feito, mas é a consequência, entendeu? A consequência da modernidade é essa daí, cara. Vocês aderiram a um conjunto de regras e valores ideologicamente alinhados com política, principalmente, para viver em um mundo moderno capitalista. Agora aguenta, cara. Vocês podem negar a realidade, mas não pode negar as consequências de negar a realidade. É isso aí, mano. Bizarro.
Rapaziada, vou ficando por aqui, tá bom? Ó, se inscreve aí no canal. Grande abraço, obrigado por assistir até o final. Ajude aí, ó, se inscreve, que o canal tá crescendo e a meta é a gente produzir mais conteúdo ainda. Não só igual a esse, mas conteúdos assim que vão agregar bastante vocês com percepções mais profundas sobre o tema, tá? Tô fazendo bastante react para poder deixar o canal mais dinâmico, com mais conteúdo, mas em breve eu vou produzir conteúdo mais denso e mais técnico, tá bom? Grande abraço para vocês aí. Valeu!